O texto de hoje, então, é o que está em 2 Crônicas 20, dos versículos 14 ao 23, e nós vamos lê-lo agora. Começando do versículo 14, então, acompanhe na sua Bíblia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, prestem bastante atenção nesta frase. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-lhe com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Vejam, eu sempre gosto de destacar algumas expressões, algumas ordens que há na palavra de Deus no texto, para a gente poder entender melhor o contexto. Vejam que no versículo 15, o profeta diz: Dai ouvidos ao que vos diz o Senhor. Então, o profeta está exortando todo Judá, todos os moradores de Jerusalém e também o rei Josafá, que deem ouvidos para quem? Para o Senhor, não para a multidão. E vejam que ele diz: Não temais, nem vos assusteis. E mais lá para frente, no versículo 17, ele torna a repetir: Não temais, nem vos assusteis. A gente já estudou e já aprendeu que sempre que tem repetição na Bíblia, isso quer nos chamar a atenção para algo, né? E aqui é uma exortação, além, não é uma ordem em si, não temais, né? Está dizendo, não precisam temer, não precisam se assustar. Mas antes ele diz: dai ouvidos ao que vos diz o Senhor. Não vos assusteis com essa multidão, né? Mas dê ouvidos àquele que pode te dizer algo que realmente importa. E vejam, depois de dizer que o Senhor é convosco, tanto o rei Josafá se prostra, como todo o povo também se prostra perante o Senhor. Observem, havia uma exortação de que eles não precisavam temer, nem não precisavam se assustar, que o Senhor seria com eles. Essa é a promessa.
E antes dessa promessa se cumprir, qual é a postura deles? Eles se prostram, eles adoram ao Senhor. E olhem que coisa mais interessante ainda. Quem vai na frente do exército? Os levitas, que eram os responsáveis por louvar o Senhor. Vejam, no versículo 21, eles vão marchando à frente do exército. Olha que interessante, eles estavam indo para uma batalha, mas quem vai à frente são os levitas cantando, e o Senhor dá uma ordem, aqui sim, no versículo 17. Ele diz: nesse encontro não tereis de pelejar, ou seja, vocês não vão ter que lutar, mas Deus dá a ordem: tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Olha que coisa interessante. Havia um enfrentamento, eles tinham que enfrentar um povo, mas Deus disse que eles não teriam que lutar, que eram para eles se posicionar, mesmo não tendo que lutar, eles tinham que se posicionar. E no versículo 21, diz que os levitas vão à frente, louvando e cantando o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vejam que a vitória ainda não havia chegado. E eles estão rendendo graças, eles estão agradecendo. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, não importa o que esteja pela frente. E no versículo 22, finalmente, tendo eles começado a cantar e dar louvores, quem é que lutou? Pôs o Senhor emboscadas. Foi o Senhor quem lutou. Foi o Senhor quem efetuou a vitória. O povo não teve que lutar, mas teve que ficar posicionado. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Como mulheres, como é que nós devemos nos posicionar? O que é ser uma mulher posicionada? Nós temos escutado muito essa expressão e muitas vezes de forma equivocada, né? Dando ênfase ao que o mundo chama de se posicionar. Mas a palavra de Deus, ela é firme e categórica quando ela explica o que é se posicionar. Nós estamos vivendo num mundo em que muitas vozes ecoam para dizer o que é ser uma mulher posicionada. E nós somos tentadas a ocupar lugares e posições para as quais Deus não nos chamou definitivamente. E também, por outro lado, nós somos tentadas a fugir das posições para as quais Deus nos chamou. Parece um paradoxo, né? Nós somos tentadas a ocupar posições para as quais nós não fomos chamadas e somos tentadas a fugir daquelas para as quais Deus nos chamou. Moisés tentou fazer isso, né? Ele arrumou algumas desculpas. Eu sou pesado de língua, né? Mas quem tinha chamado? O próprio Deus. Abraão, idem, né? Ele teve um processo ali para poder crer contra a esperança, crer contra todas as evidências. Sara tentou dar um jeito humano, né? Para tentar fazer cumprir a promessa ela própria pela força do braço dela. Então, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, nós estamos vivendo um tempo de extremos, né? Um tempo em que as pessoas falam que tudo que a gente tocar, a gente vai conseguir, e isso não é verdade, a Bíblia não diz isso, como também temos pessoas que dizem que tudo que está na Bíblia é uma baboseira. Então, nós estamos vivendo ou promessas irresponsáveis que não estão de acordo com a Bíblia, ou uma ausência de Deus. E às vezes nós nos envolvemos em guerras para as quais Deus não nos chamou. E são apenas distrações para nos tirar a visão e o foco. E este é um perigo muito grande. Deus não nos chamou para todas as guerras. Muitas, nós vamos inclusive ter que ficar parados, só observando o que Deus fará e o que Deus efetuará. E nós precisamos entender qual é a visão bíblica de posicionamento.
Porque se a gente jogar na internet e ouvir um monte de vídeo, a gente vai encontrar definição para todos os lados. Mas o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Então, o primeiro posicionamento que eu devo ter é ser posicionada como filha de Deus. Todas nós somos criaturas de Deus, mas nós só somos posicionadas como filhas de Deus quando fomos atraídas pela graça irresistível de Deus, e isso não é mérito nosso. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos atrai. E quando nós, atraídos por este amor, por esta graça, confessamos que só o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, através do sacrifício remidor que Ele fez da cruz, nós somos tornadas justas na cruz. Por isso que é uma justiça alheia, não é uma justiça própria. Eu não tenho mérito algum. Vejam que Colossenses 1, de 13 a 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é um posicionamento. Nós somos dirigidas para este posicionamento quando somos atraídas pela graça irresistível do Senhor. É Ele quem faz esse posicionamento nosso como filhas de Deus. E esse posicionamento, ele não é automático. Eu preciso reconhecer o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso reconhecer a obra redentora da cruz e da ressurreição, vencendo a morte, para que eu seja posicionada pelo Senhor como filha dele. Essa justificação, ela é posicional. Nós somos tornadas justas em Cristo Jesus na cruz. Isso é um ato, quando nós somos atraídos por essa graça irresistível. Mas tem a santificação posicional também, que nós já estudamos aqui algumas vezes, que nós somos tornadas santas, nós somos santificadas em Cristo. É uma posição que eu só consigo ter em Cristo Jesus, porque é Ele quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. É Ele que promove em nós esse processo da santificação. Então, vejam, a salvação é um ato. Quando eu sou atraída por essa graça irresistível e reconheço que o Senhor Jesus é o meu único Senhor e Salvador, capaz de me dar a vida eterna, né? Quando eu reconheço essa obra redentora eficaz do Senhor, eu sou posicionada como filha de Deus. E a partir desse momento, a partir desse ato, então, eu vou viver um processo, que é a santificação, também posicional, né? Nós precisamos, uma vez posicionadas como filhas de Deus, nós precisamos estar posicionadas em ouvir o Senhor e buscar a vontade dele, para que esse processo de santificação ocorra na minha vida. Vejam o que o versículo 15 diz, do texto que nós lemos. Dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, ao que diz o Senhor. Ele não diz para a gente ouvir esse monte de vozes que nós escutamos neste mundo. Ele diz que nós temos que dar ouvidos ao que diz o Senhor. Ele, inclusive, fala: não temas, nem vos assusteis com essa multidão. O barulho da multidão, às vezes, nos causa temor, nos causa susto, né? E, às vezes, nos impede de posicionar, nós ficamos retraídos com medo de nos posicionar, mas aqui o texto diz: dai ouvidos ao que vos diz o Senhor. E ele dá uma orientação segura e muito confortadora para os nossos corações. Ele diz que nós não precisamos nos assustar com a multidão, nem temer a multidão, porque a peleja não é nossa, é do Senhor. A luta que precisava ser vencida já foi vencida na cruz. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedoras. Nós ficamos parados, só observando,
o sacrifício remidor de Jesus. Ali ele venceu o que eu tinha que batalhar. A peleja foi dele, foi ele que venceu, foi ele que passou por todo aquele sacrifício em meu lugar, no seu lugar. Então, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e não a voz da multidão. Porque se nós ouvirmos a voz da multidão, certamente nós não ficaremos posicionadas no centro da vontade do Senhor. Veja o que diz Provérbios 3, de 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Veja como em Provérbios, essa confiança, esse firmar, não no meu entendimento, mas nas palavras, naquilo que o Senhor diz, traz um avivamento não apenas, né, espiritual, mas traz também alívio para todo o meu corpo, né? Nós somos seres integrais, não existe separação, né, entre espiritual, profano, secular. Nós somos criados por Deus para refletir a sua glória. Então, nós somos uma unidade. E mais do que isso, nós vivemos num corpo, ele nos projetou dessa forma, né? Então, buscar a vontade do Senhor, para estar posicionada no centro da vontade dele, implica na meditação da sua palavra. Como é que eu vou estar posicionada no centro da vontade do Senhor se eu não sei que vontade é essa? E essa vontade ela é revelada na palavra. Então, nós precisamos estar em constante meditação na palavra, oração, jejum, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e não a voz da multidão. Nós precisamos aprofundar cada vez mais esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ter cada vez mais intimidade com o nosso Deus, para que nós saibamos discernir a voz do Senhor da voz da multidão. Não há outra forma, a não ser através de um relacionamento íntimo com Ele. Todos vocês já devem saber que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Mas por que que isso acontece? Aí eu estou falando da ovelha, ovelha mesmo, animal. Ela sabe reconhecer e discernir a voz do seu pastor porque ela é treinada para isso. O pastor, ele fica falando com as ovelhas, chamando para que elas conheçam e depois reconheçam a voz dele, para que elas sigam apenas a voz dele. E não é diferente conosco. Então, nós só vamos conhecer a vontade do Senhor se nós meditarmos na sua palavra, se nós tivermos uma vida de oração constante, diária, o dia todo, o tempo todo. Nós temos que buscar. Lembram que o cântico diz? Do lugar que é a sua presença, essa presença que nós precisamos buscar. Ele é onipresente, ele está presente o tempo todo, mas quem se afasta somos nós. Então, nós precisamos nos posicionar no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos também ser posicionadas em obediência. No versículo 17 do texto que nós lemos, diz: neste encontro, ou seja, naquela batalha, naquele enfrentamento, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vejam, não é uma orientação fácil de ser seguida, principalmente para aquelas que, como eu, têm pressa, às vezes, em resolver, né? Mas vejam que aqui a orientação é certa, cirúrgica. Neste encontro, vocês não vão ter que batalhar, mas vocês vão ter que tomar
posição e observar o livramento que Deus dará. E vejam, há uma promessa no final: o Senhor é convosco. Então, muitas vezes, haverá a orientação de que nós devemos fazer algo. Quando Deus deu a ordem a Noé, ele deveria construir a arca, a chuva não veio enquanto Noé não construiu a arca. Havia uma ordem de algo que ele tinha que fazer. Então, a obediência é tanto se eu tiver que fazer, como se vier uma ordem. Espera, fica parado. Aqui você não vai ter que lutar. Só observa. E vejam que nós falamos no tópico anterior que nós precisamos nos posicionar no centro da vontade de Deus e que, para isso, nós precisamos meditar na sua palavra. Mas vejam que o mero conhecimento da palavra, ele não é suficiente, ele não basta. Obedecer implica na prática, implica em obedecer o que eu conheci da palavra. De nada adianta eu ler, tomar posição e fique parado, se essa for a revelação na palavra do Senhor para mim. Não adiantaria eu ler, conhecer a palavra, mas fazer o contrário. Sair afobada, contrariando a ordem que eu recebi. Certamente, o resultado não seria bom. Então, obedecer implica também em praticar aquele conhecimento, é posicionar de acordo com o chamado do Senhor, seja para fazer, seja para ficar parado e aguardar, ou seja, para não fazer. Como eu disse no começo, nós vamos ser tentadas a nos posicionar em lugares para os quais Ele não nos chamou. E isso é muito perigoso. E eu só vou saber para que lugar Deus me chamou se eu tiver essa vida de intimidade com Ele. Se eu cada vez mais cultivar esse relacionamento com Ele. Lembram que no estudo passado nós dissemos que a fome da palavra é diferente da fome que nós temos de alimento? Quando a gente tem fome de alimento, a gente vai lá, come um prato adequado e a fome vai embora. Com a palavra de Deus, não. Quanto mais nós estudamos, mais nós queremos estudar. Quanto mais nós aprendemos, mais nós queremos aprender. Porque isso vai nos aproximando cada vez mais de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, nós seremos tentadas a nos posicionar em lugares para os quais Ele não nos chamou. E nós só venceremos essa situação no poder do Senhor se nós estivermos ouvindo a voz dele e não a voz da multidão. Nós seremos tentadas a sentar em mesas para as quais nós já não cabemos, já não são mais adequadas para nós. E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é estarmos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. E nós precisamos entender qual é o nosso lugar na vontade do Senhor. Não é fácil. Isso implica em uma busca muito grande, muito constante, muito perseverante, porque muitas vozes vão tentar nos distrair e nos afastar desse lugar. E quando nós estamos no lugar para o qual Deus nos chamou, nós podemos usufruir de alegria e contentamento, mas não aquela alegria que passa, aquela alegria fundada em coisas terrenas, porque certamente haverá dificuldades. Mas nós teremos a satisfação que vem de você estar realmente obedecendo ao Senhor. É uma luta? É uma luta. Jesus nos disse, né, que nós teríamos dificuldades, mas Ele nos dá a promessa e a segurança de que Ele venceu o mundo. Então, Ele nos exorta a termos bom ânimo. E essas lutas, elas devem ser vencidas na presença de Deus e sob a autoridade dele. Porque quando nós obedecemos, nós vamos debaixo da autoridade daquele que é o dono do tempo, do mundo, das coisas, de tudo, porque a autoridade é dele. Deus é quem estabelece o posicionamento correto nas batalhas. Nós, muitas vezes,
nós nos perdemos em meio às batalhas, porque nós lutamos com as armas erradas e muitas vezes devemos ficar parados, como esse texto aqui ordena. Em muitas ocasiões, Deus disse para o povo: vai e luta, porque vocês terão a vitória. O povo foi, lutou e teve a vitória. E quando Deus diz: não vão, e eles foram derrotados. Mas aqui ele fala: vão, posicionem-se, mas fiquem parados. Lembra dos muros de Jericó? Deus deu uma ordem, né, para eles ficarem andando em volta do muro. Mas aquele muro foi derrubado pelo próprio Deus. Então, a dinâmica do Senhor não é a nossa. A dinâmica do Senhor é de acordo com a soberania dele. Porque mesmo nas batalhas, seja quando ele diz, ó, vai, eu estou indo na frente, vai, ou fique parado, aguarde, veja o livramento, em qualquer uma das duas situações, na realidade, o que importa não é a batalha e nem a vitória ou a derrota. O que importa é o que ele está fazendo no nosso coração. É o processo que ele está implementando nas nossas vidas. Vejam, Deuteronômio 1, de 41 a 44, dá um exemplo de que Deus diz para não subir, para não ir para a batalha, e o povo desobedeceu. Vejam. Então, respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor, dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram, desde Seir até Horma. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Seja quando ele diz, não subam, não pelejem, porque eu não estou no meio de vós. Vocês serão derrotados. Ou quando ele diz, vão, posicionem-se, mas só olhem. Ou quando ele diz, vai, luta, e eu estou diante de você. Em qualquer uma da situação, o que importa é eu escutar a voz do Senhor e não a voz da multidão. Isso não significa, minhas irmãs, que eu não posso ouvir conselho de mulheres ou de outras pessoas maduras que têm discernimento. Mas antes de qualquer coisa, eu individualmente preciso pedir ao Senhor que me mostre que lutas eu devo lutar, em que batalhas que eu devo entrar, porque algumas são apenas distrações do inimigo para nos tirar o foco, para nos tirar a visão e para nos impedir de cumprir o chamado que ele tem para as nossas vidas. E cada uma de nós precisa buscar esse discernimento, ainda que outras pessoas nos digam o que pensam, o que nós devemos fazer. A responsabilidade é nossa de orar, de abrir a palavra de Deus, de buscar nela a resposta. E ele fala como falava pelos profetas. Nesse tempo aqui, ele fala comigo, ele pode falar com você através da sua palavra, através do seu momento de oração, através do seu momento de jejum. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Vejam que nós também precisamos estar posicionadas em adoração e louvor. Lembram que os levitas foram à frente do exército, e o que eles foram fazendo? Empunhando armas? Não, cantando, louvando, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse texto é muito lindo, é muito forte. E aqui nós aprendemos que o povo se prostrou e adorou o Senhor antes da vitória. E nós precisamos
a aprender essa lição. Às vezes nós passamos muito tempo orando por alguma coisa, mas nós precisamos aprender também a, junto com isso, agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, demonstrar a nossa gratidão, a nossa adoração a Ele. Aquele povo foi desafiado a crer no Senhor, a descansar no Senhor e a louvar ao Senhor antes mesmo da vitória. O fato dos cantores irem na frente daquele exército tem um significado muito importante. Eu tenho dito que o louvor é arma de guerra também, além de ser arma de adoração, o louvor também é uma arma de guerra poderosíssima, né? Só o fato de nós não termos que lutar, a luta lá da cruz, já é motivo suficiente para agradecermos, termos o coração grato, porque Ele venceu no nosso lugar, porque Ele nos posicionou como mais que vencedoras. Essa é uma posição que só Ele poderia nos colocar, né? Essa maior luta já foi enfrentada por Ele. E por último, nós devemos nos posicionar onde quer que Deus nos coloque. Esse posicionamento, ele não deve acontecer só na nossa comunidade eclesiástica ou só na nossa casa. Esse posicionamento no centro da vontade do Senhor, esse posicionamento de adoração, de louvor, de gratidão, de obediência, ele precisa existir em qualquer lugar onde Deus me coloque. Porque se Deus me deu um trabalho, aquele trabalho, e houve muita reflexão agora, dia 1º, sobre isso, né? O trabalho é uma manifestação da glória de Deus, tem que ser uma manifestação da glória de Deus na minha vida, né? Ele é fruto de uma bênção do Senhor, é Ele quem providenciou aquele trabalho. Então, lá naquele trabalho, seja ele qual for, eu preciso refletir a glória do Senhor, sempre observando as prioridades. Esse posicionamento, ele precisa observar as prioridades que não foram estabelecidas por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Então, nós temos que buscar o Senhor acima de todas as coisas. Essa é a prioridade. Depois disso, vem o nosso esposo, os nossos filhos, a nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho. Observar essa prioridade é um sinal de obediência. Nós precisamos entender que ativismo não é sinal de obediência. Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus nos chama para algo. E nós precisamos entender que chamado é esse. Porque o ativismo não é sinal de obediência. Confusão não é sinal de obediência. O Senhor não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de ordem. Ele pôs ordem ao caos. E isso é muito significativo. Ele é um Deus de ordem. Esse posicionamento, ele exige uma transformação interna, não é de fora para dentro, é interna. É através da transformação que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Esse posicionamento, ele exige discernimento, discernimento na palavra. Esse posicionamento ele exige submissão, não aos padrões do mundo, não à minha própria vontade, não à vontade da minha carne, não à vontade do mundo, não à vontade do inimigo das nossas almas, mas submissão à vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa e agradável e, além de tudo, ela é perfeita. Então, eu posso descansar na certeza que a vontade dele para a minha vida é o melhor para mim. Vejam, Êxodo 33, de 12 a 15, para encerrar, diz o seguinte: Disse Moisés ao Senhor, Moisés, aquele que tentou arrumar muitas desculpas, aquele que teve que ser trabalhado, né, tanto no palácio quanto no deserto, que disse que era pesado de língua, portanto ele não podia atender o chamado, pediu que Deus enviasse outro. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés já estava posicionado
como filho de Deus. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Esse é o posicionamento correto. Se a presença de Deus não for conosco, não saiamos do lugar enquanto não soubermos qual é o caminho que Ele deseja que nós sigamos. Eu tenho orado muito nesse sentido. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa sair. Porque se eu sair pela minha própria vontade, pela força do meu braço, não vai terminar bem. E eu já provei disso. Várias vezes eu já compartilhei com vocês. Já compartilhei também na reunião de mulheres, que desobedeci por muito tempo. Mas a minha oração é essa. Assim como Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E aqui cabe uma análise para todas nós. Onde nós estamos posicionadas? Já estamos posicionadas como filhas de Deus? Já reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador? Já reconhecemos a obra regeneradora de Jesus na cruz e na ressurreição? Nós estamos posicionadas no centro da vontade de Deus ou continuamos fazendo aquilo que o nosso coração enganoso nos diz para fazer? Nós estamos posicionadas em obediência ou nós continuamos rebeldes, como esse povo que foi sem que o Senhor tivesse autorizado? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, em que posição que o Senhor deseja que eu esteja? Nós temos sonhos que são legítimos. Nós almejamos algumas posições e, se elas forem legítimas, não há problema algum. Mas nós precisamos submeter essas posições ao Senhor. Nós precisamos submeter esses desejos, essas vontades, à vontade do Senhor. Porque é assim que a palavra de Deus nos diz. E nós podemos até ser surpreendidas, porque Ele pode nos chamar para um lugar que nós jamais imaginamos que Ele nos chamaria. Nós jamais imaginamos que ocuparíamos um determinado lugar. Mas é Deus quem faz. Moisés se achava pesado de língua, mas Deus o transformou no libertador daquele povo. Que nós possamos buscar essa orientação segura do Senhor para as nossas vidas e que nós sejamos mulheres posicionadas no centro da vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.